Ei, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bem-vinda de volta ao nosso De Volta Jardim. Hoje nós vamos ler Marcos 3, mas antes feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse novo dia, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelas suas misericórdias renovadas sobre nós nessa manhã. Obrigada, Pai, obrigada pela sua presença, obrigada por essa noite de descanso. Obrigada, Deus, que esse dia seja um dia abençoado, um dia produtivo. Em nome de Jesus nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, se faça presente no nosso meio. Tu és bem-vindo aqui. Abra os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, ó Pai, para que nós possamos ver o seu agir, que nós possamos ouvir a sua voz. Abre nosso entendimento, ó Deus, abre nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus, para que nós possamos ver, ouvir e entender o que o Senhor tem para nos dizer, o que o Senhor tem para falar, especialmente com cada um de nós nessa manhã, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler? Marcos 3, versículo 1. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformadas. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Nós podemos ver aqui nesse versículo 2 que a religião não se importa muito com as pessoas, né? Os fariseus mais preocupados em cumprir a lei do que fazer o bem às pessoas. Versículo 3. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. Jesus lançou um desafio para os fariseus. Venha e fique. Eles estavam observando, vem cá, vamos fazer uma coisa nova. Versículo 4. Em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E eles ficaram em silêncio. No versículo 4 a gente pode ver que viver para Deus não é só uma questão de cumprir regras, é uma questão de fazer o bem ou o mal. Versículo 5. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. O raça, gente, não era à toa que Jesus chamava os fariseus de raça de víboras. Eles se reuniram com membros do partido de Herodes, pessoas que eles detestavam, simplesmente porque eles não concordavam com o que Jesus estava fazendo e queriam tramar uma forma de matá-los. Foram se unir a pessoas que eles detestavam para fazer o quê? O mal, para poder praticar, para poder exterminar com aquilo que eles não concordavam. Versículo 7. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes, da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão, até lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinha vê-lo. 9. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão, na frente dele, e gritavam: você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Jesus não queria esse tipo de propaganda. Os demônios sabiam quem era Jesus e ficavam querendo expor isso o tempo inteiro, e não era o tempo ainda, não era a hora de ser revelado, pelo menos não dessa forma. Então Jesus cortava logo essa propaganda negativa que eles faziam. 13. Depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. E escolheu 12 e os chamou de seus apóstolos, para que os seguissem e forem enviados para anunciar a sua mensagem. 12 é o número bíblico para governo. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu.
Jesus deu autoridade para eles expulsarem demônios. Toda autoridade vem de Deus. Simão, a quem chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Trovão, trovãozinho. Que assistiu The Chosen, tá sabendo? André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que depois o traiu. Aqui uma curiosidade para vocês saberem. Só Judas, dos 12 discípulos, só Judas era da tribo de Jesus, da tribo de Judá. Versículo 20. Certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar, dizendo: está fora de si. Aqui a gente vê que os parentes e os irmãos de Jesus não acreditavam no ministério dele, achavam que ele estava louco. E isso é mostrado pra gente na Bíblia durante muitas e muitas vezes. Parentes de José, os irmãos tentaram matá-lo. Os irmãos de Davi debocharam dele, falando que ele era um menininho, franguinho, não aguentava nada. Quem era ele para ele? Quem ele achava que era para estar ali questionando por que eles ainda não matavam, não deram jeito de acabar com esse gigante que estava afrontando o Deus de Israel. Enfim. Difícil ver essas famílias. A gente sabe que hoje em dia também isso ainda é muito normal e muito comum de acontecer. 22. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe o poder para expulsar demônios. No versículo 22 a gente entende que os fariseus queriam encontrar alguma coisa grave para poder acabar com a influência que Jesus tinha. E eles não encontravam nada, então eles ficavam inventando mentiras. E isso é blasfêmia. O que eles falaram a respeito das obras de Jesus é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eles estavam atribuindo um poder que realmente era de Deus a Satanás. E isso é blasfêmia, é um pecado imperdoável. No versículo 23, Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Jesus continua no 28. Eu lhes digo a verdade. Todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Misericórdia. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam que está possuído por um espírito imundo. 31. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, esses são a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Forte isso, né? Trazendo para a nossa vida, muitas vezes a nossa família não vai nos apoiar. E é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade com família que não se apoia, com família que não tem união. Eu perdi, meu pai falou, perdi não, meu pai, o Senhor recolheu meu pai quando eu tinha 17 anos de idade. E a minha mãe, a minha irmã e eu nos unimos. Então a gente sempre teve, claro, que em qualquer relacionamento
existem diferenças e a gente sempre teve as nossas. Mas mesmo assim, a gente era muito unida, a gente sempre se apoiava. Então, quando eu vejo famílias que não se apoiam, que estão contra, tudo é contra, tudo tem alguma coisa negativa para falar, nada dá certo, nada é bom. Eu realmente estranho muito, eu tenho uma dificuldade com pessoas assim, porque eu não consigo entender como pessoas que são da mesma família, que têm o mesmo sangue, não conseguem se unir, não conseguem se dar bem, sabe? Não passam por cima das adversidades. Apesar de todas as dificuldades e diferenças, a gente era muito unida. E hoje, agora faz 2 anos já, né, que a minha mãe também, que o Senhor a levou. E eu e a minha irmã continuamos com essa mesma opinião. A gente tem que estar unida, a gente tem que seguir junto, né? Ela é a única, da minha família de origem, hoje eu só tenho a minha irmã. Eu tenho a minha família que construí, mas a minha origem hoje eu só tenho a minha irmã. E eu não consigo me ver assim, tipo, não tem gente que fica anos e anos sem falar com o irmão, com a irmã. Pra mim, e na visão da minha irmã também é uma coisa fora de cogitação, não existe isso. É minha irmã, eu amo, ponto final, minha amiga, e a gente procura se apoiar, sabe? Quando a gente não concorda também a gente fala, a gente conversa, mas isso é muito pessoal. Eu sei também que tem famílias que não dão certo e tal, e pessoas que fazem, quando a família não dá certo com a família de origem, acabam buscando outras pessoas, os amigos se tornam família. E que bom que a gente tem os amigos também, os amigos próximos, né? A Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos. Glória a Deus por esses amigos, esses bons amigos que são como irmãos pra gente também. Então, nesse capítulo, nós vimos que, desde o início, que a religiosidade mata, que viver para Deus é algo completamente diferente de simplesmente cumprir regras, tem a ver com fazer o bem e não o mal. E que se nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, automaticamente nós estamos fazendo o mal. Nós também vimos que a dureza de coração nos destrói, que todo o poder e autoridade vem de Jesus. A traição só vem de pessoas próximas, no caso de Jesus. O único discípulo que era da mesma tribo que ele foi justamente seu traidor. E que a verdadeira família são os que estão do nosso lado, são os que, no caso de Jesus, a família dele é quem faz a vontade de Deus. Mas trazendo para a nossa vida, nossa família verdadeiramente são aqueles que estão do nosso lado, não necessariamente pessoas do mesmo sangue. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua graça, sua misericórdia sobre nós. Pai, obrigada por nos revelar o seu amor, por nos incluir na sua família, Deus, por nos fazer parte da sua família quando nós aceitamos Jesus. Que o Senhor nos livre, Pai, de sermos pessoas religiosas, que sejamos cristãos verdadeiros, pessoas que entendem, que vivem o amor de Deus, que fazem o bem, sem olhar para quem estão fazendo, pessoas que aproveitam todas as oportunidades de fazer o bem a Deus e não o mal. Troca o nosso coração de pedra, ó Pai, por um coração de carne, por um coração sensível à sua palavra, sensível ao seu toque, um coração temente e obediente ao Senhor, ó Deus. Nós também te agradecemos pela nossa família, Deus, pela nossa família de origem, pelos nossos parentes e pela família que o Senhor nos permite conhecer, o Senhor nos permite escolher, que são os amigos mais chegados que irmãos. Muito obrigada, Pai. Obrigada por cada amigo, por cada conselho, por cada puxão de orelha.
Que o Senhor conserve e nos faça sempre conectar com pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que estão indo pelo mesmo caminho, pessoas que nos ajudem, ó Deus, a cumprir o propósito que o Senhor colocou no nosso coração. E que nós também sejamos as pessoas que ajudam, ó Pai, a nossa família, os nossos amigos. Em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai. Entregamos esse dia nas suas mãos, que a sua vontade seja feita e nos dê oportunidade, ó Deus, de fazer o bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe seu dia. Amanhã eu espero você novamente. Se você gostou, curte, compartilhe, comenta, me deixa saber. Participa do nosso grupo. E lá eu envio todos os links para vocês não perderem nada, tá bom? Manda para aquela sua amiga linda que você quer que cresça no conhecimento do Senhor junto com você. Deus te abençoe. Amanhã tem mais. Espero você. Um beijo.